Bom, boa noite novamente. Nós pensamos em terminar esse Congresso da Família falando sobre memória, né? Até o tema que o Felipe me propôs foi cuidando da memória da família. E eu começo perguntando o seguinte: quem lembra do passeio de ontem? Vocês lembram? Ok, algo que aconteceu, né, há um dia atrás. Quem não foi no passeio lembra do que estava fazendo ontem? Lembra, né? Então, tá tudo bem. Mas eu vou fazer uma pergunta um pouco mais elaborada. Para os que foram ontem no passeio. O que o passeio de ontem te fez lembrar? Ontem nós estávamos, né, num piquenique, num parque. O que te fez lembrar? O que te fez lembrar, Felipe? A Quinta da Boa Vista. Alguém lembrou de mais alguma coisa? Comunhão com a família. Você lembrou de outros momentos, né, que você teve comunhão assim com a família. E por que o Felipe lembrou da Quinta? Por que a Dilma lembrou da comunhão da família? Porque esses outros momentos estão gravados na memória deles. E retiro espiritual, é verdade, parecia um retiro mesmo, né? Quem já foi em retiro e estava ali no passeio de ontem pôde lembrar de passeios anteriores, né? Por quê? Porque essas experiências nós tivemos, né? E nós guardamos na nossa memória. A memória é justamente isso, é um local de armazenamento. A gente vai guardando um monte de coisa ali, vai guardando, vai guardando. As informações ficam gravadas ali. Nós, adultos, nós lembramos de coisas anteriores. As crianças que estavam ali provavelmente não se lembraram de nada. As crianças que estavam ali, nós, adultos, nós estávamos, na verdade, construindo memórias afetivas para elas. Provavelmente em outras experiências, no futuro, quando eles forem em um piquenique, quando eles forem lá no Parque do Jericinó de novo, eles vão se lembrar desse piquenique, que foi super legal. A Valentina, por exemplo, acordou 6h30 da manhã, no sábado, falando: mamãe, já está na hora do piquenique? Eu falei: minha filha, são 6h30 da manhã. O piquenique é só à tarde. Ela estava super ansiosa para ir ao piquenique. Depois que o piquenique passou, ela chegou em casa falando: mamãe, o piquenique foi tão legal, porque o piquenique já estava no passado. Ela já tinha a lembrança do piquenique. E provavelmente ela vai levar isso, espero eu, para a vida inteira. As memórias que são construídas na infância e a partir das experiências infantis, elas influenciam a maneira como nós, adultos, vemos a vida e enxergamos o mundo. Por isso, as memórias construídas na infância, elas são tão importantes, porque elas moldam a nossa personalidade, ela molda a forma como a gente vai se relacionar, ela molda até o tipo de parceiro que a gente vai encontrar na vida. Muitas vezes tem a ver com as memórias e com as lembranças infantis. Por isso que há, inclusive, uma tendência em repetir os modelos parentais, né? Muitos vão procurar se relacionar com pessoas que são parecidas com a sua infância. Às vezes isso até é muito ruim, porque repetimos modelos que talvez não tenha sido muito bom na infância. Mas nós, adultos, repetimos. A maneira como fomos criados, a maneira como fomos disciplinados, nós repetimos com os nossos filhos. Às vezes eu escuto assim: eu apanhei a vida inteira e não morri, então é assim que eu vou educar meu filho. E às vezes a pessoa nem para pensar que talvez existam outras maneiras. Pode ter outras maneiras, mas a pessoa já, né, grudou naquilo lá da infância e repete na vida adulta. Essa semana eu estava conversando com um homem que estava reclamando muito do pai dele, que durante a infância trabalhava muito, e esse homem muito magoado com esse pai muito ausente a infância dele toda. E eu ouvindo aquilo, uma hora eu perguntei para ele assim, ele já tem filhos, eu perguntei: que lembrança o seu filho vai ter de você? E aí veio o estalo. Ele falou: caramba, vai ter a mesma que eu tenho do meu pai. Eu estou repetindo a história do meu pai.
Estou trabalhando muito também, não tenho tempo para o meu filho. Então percebam, o nosso passado familiar tem uma enorme importância no nosso presente, nos nossos relacionamentos, na nossa forma de entender o mundo. Quando a nossa lembrança do passado é boa, né, com mais fatos bons do que ruins, beleza, né? Porque também não tem como ter só fatos bons, não, né? Ninguém é perfeito, nenhuma família é perfeita. Mas às vezes, as lembranças e as nossas memórias têm mais coisas ruins do que boas. E isso geralmente gera muito sofrimento. Graças a Deus que temos a Bíblia. E a Bíblia tem a solução para tratarmos das nossas lembranças, para tratarmos da nossa memória. E eu vou começar lendo com vocês Eclesiastes 3:21. Eclesiastes 3:21 diz assim, vamos lá. Desculpa, não é Eclesiastes não, me perdoa. É Lamentações. É a minha memória, está falhando. É Lamentações, me perdoem. É Lamentações 3:21. Pode ser na versão Almeida? Essa aí está na NVI? Isso, é nessa versão que eu quero. Vamos ler juntos? Quero trazer à memória o que pode me dar. De novo, só vocês. Só esse versículo, tá? Pode permanecer no 21. Vamos lá. Quero. É isso. A solução está aqui, tá? A solução para tudo. A gente vai esmiuçar esse texto, a gente vai ver que a solução para cuidar da nossa memória, para cuidar da nossa mente, para cuidar das nossas lembranças está aqui. E esse texto parece um conselho para a gente ter só pensamentos positivos. Não parece isso? Né? E eu poderia passar aqui 40 minutos com vocês falando sobre como é bom focar nos pensamentos positivos. Seria uma mensagem de autoajuda, né? Parecida com esses livros que se lê por aí. Eu poderia. E, de fato, é muito importante ter pensamentos positivos, focar no pensamento positivo. Isso é importante, a gente, inclusive, vai chegar nesse ponto na mensagem. Mas a gente não pode olhar para a Bíblia e pensar um texto e não entender todo o contexto que esse texto foi escrito. Por quê? Esse texto aqui a gente não pode ler de forma isolada. E a primeira coisa que nós vamos entender, olhando para o contexto que esse texto foi escrito, é que lembranças ruins existem e nós não podemos ignorá-las. Esse é o primeiro ponto que eu queria falar com vocês. Lembranças ruins existem e não podemos ignorá-las. Olhando só para esse texto, não parece. Mas a gente vai ver agora o contexto em que ele foi escrito. Eu queria ler com vocês 2 Reis 25, do 1 ao 9. A gente vai entender o que aconteceu para esse texto ter sido escrito. Vamos lá, vou ler bem rapidinho. Sucedeu que, no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. A cidade ficou sitiada até o 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome e não havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros, perto do jardim do rei, a despeito de os caldeus se acharem contra a cidade ao redor. O rei, volta lá, como é que eu não terminei não? O rei, esse é o rei de Israel, tá? O rei fugiu pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o exército desse se dispersou e o abandonou. Então tomaram preso e fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ripla, o qual lhe pronunciou a sentença. Aos filhos de Zedequias mataram à sua própria vista. E ele vazaram os olhos, ataram-no com as 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia.
No 7º dia do mês do ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Ou seja, o rei voltou de novo em Jerusalém. E aí olha o que ele faz com a cidade santa. Queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes. O que esse texto aqui vai dizer? Ele vai dizer que o povo, a cidade de Jerusalém foi sitiada por esse rei. Eles passaram quase 2 anos sem poder sair da cidade, porque o rei Nabucodonosor cercou a cidade. A fome era tanta que não havia pão para o povo comer. Como é que o povo come se não consegue sair para plantar, para colher? Nada entrava nessa cidade. Quase 2 anos de profunda fome. Um dia, não sei bem como acontece, mas enfim, existe a invasão. O rei foge, todos os soldados fogem, abandonam esse rei. Esse rei vê todos os filhos dele morrer, os seus olhos são furados, ele é levado cativo, assim como todo o povo que restou, que sobreviveu da guerra, também é levado cativo da Babilônia. Eles fazem uma caminhada de 900 quilômetros até a chegada à Babilônia. Ou seja, o livro de Lamentações de Jeremias, a gente fala que é Jeremias, mas a gente nem sabe mesmo se é Jeremias que escreveu, mas eu acho que sim, vou falar Jeremias. Escrever o livro de Lamentações era se lamentar por esse fato que aconteceu. Depois, o rei volta, foi o que eu li para vocês, ele queima tudo, ele acaba com tudo. Ele saqueia o templo do Senhor, ele bota fogo no templo. A arca nunca mais é vista. A arca do concerto, é nesse momento que ela some da história. Ele destrói tudo e leva esse povo cativo para ser escravo numa terra distante. A cidade de Babilônia, a cidade de Jerusalém caiu nesse dia. E foi um desastre terrível. É um sofrimento, imagine o que esse povo sofreu passando por isso. O livro de Lamentações, ele é uma cerimônia fúnebre do enterro da cidade santa. Imagine, cerco, fome, miséria, fuga do rei, que o rei nem fica para lutar pela cidade, ele foge. Saque do templo, incêndio da cidade, fogo no templo, fogo no palácio real, fogo nos monumentos importantes, demolição dos muros, matança dos líderes e a caminhada de 900 quilômetros até o cativeiro. Essas lamentações, elas foram escritas em formas de poema. Ainda assim é um livro bonito, né? Jeremias, ou seja lá quem for, faz um poema em forma, sabe de quê? De acróstico. Quando eu li isso do acróstico, eu me lembrei que o pastor Roberto faz muito isso, pastor. Quando as pessoas fazem aniversário no grupo da igreja, o senhor faz. O senhor pega o nome da pessoa e escreve, já viram? Repararam? Ele escreve, né, alguma qualidade da pessoa ali, né, com a inicial do nome. O livro de Lamentações, ele é feito assim também. A gente não vê por causa da tradução, né? Nós perdemos isso, mas para quem lê no original, ele é feito assim. O que eu quero dizer com isso é que Jeremias, ele se conectou à dor dele. Ou seja, ele reconheceu que houve algo traumático, doloroso, sofrido para aquela família. Afinal, Israel é uma família. E ele reconheceu isso, todo esse sofrimento. O que eu quero dizer é que o primeiro passo para a gente ter mente saudável, família saudável, é reconhecer que há algo de doloroso, que há histórias traumáticas, que há lembranças ruins. E eu não estou falando isso só de mim, ou de você, ou de uma pessoa, ou de... Todos nós temos. Não há como fugir. Até mesmo no nosso processo de salvação, né, quando a gente se converte, é necessário olhar lá atrás, né, e perceber que nós somos pecadores, que nós somos miseráveis, que há sofrimento na gente, que sem Cristo a gente não encontra salvação. Então, esse reconhecimento da nossa dor, do nosso estado, ele acontece também no nosso processo de salvação. E no nosso processo, talvez, né, de melhora, né, de purificação, de santificação, é necessário também.
Para termos mentes saudáveis, não adianta fugir da dor e ter apenas pensamentos positivos. Isso é ilusão. Para termos famílias saudáveis, não adianta fugir dos problemas e fingir que nada de ruim aconteceu. E apenas pensar em coisas boas. Isso é insanidade. Jeremias estava dizendo que o povo não podia fugir do problema. Jeremias estava refletindo sobre o que tinha acontecido com o povo para eles chegarem naquela situação. E aí ele chega numa outra conclusão, que está lá em Lamentações 3, 40, 42. Coloca lá para mim, Lamentações 3, 40, 42. Diz assim: esquadrinhemos os nossos caminhos e provemo-los. E o que? Vamos ler juntos? Voltemos. O próximo. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo, o próximo a gente lê juntos, vamos lá? Nós prevaricamos e fomos, e tu... O povo sofreu tudo aquilo ali, porque eles tinham se afastado dos caminhos do Senhor. Eles tinham desobedecido os mandamentos do Senhor. E aí eles sofreram. Hoje pela manhã, André trouxe uma palavra muito bonita, extremamente dolorosa, né, para quem esteve aqui. Ela contou um testemunho de quando ela perdeu um filho muito pequenininho que ela teve. E eu achei muito interessante que ela fala assim, não é porque... A gente não pode dar sentido à nossa dor achando que a gente fez alguma coisa de errado e está sendo punido por Deus. Isso é muito importante a gente ter em mente. Que não é todo sofrimento que a gente passa que é punição do Senhor. Não é. Às vezes coisas ruins vão acontecer e vão acontecer. Não é o Senhor que está nos punindo. Diferente da história aqui, tá? Essa história aqui é uma história. Não quer dizer que todo sofrimento que aconteça na sua vida é porque você desobedeceu ao Senhor. Às vezes coisas ruins acontecem. E aí, a gente tem que acreditar num Deus que é soberano, né, que cuida de todas as coisas. E ela falou muito bem hoje, ela falou assim, a vontade de Deus, ela é o quê? E agradável. E foi isso que ajudou a Andréia a sair de um luto muito difícil, né, para elaborar a perda de um filho. Tem pessoas que nunca nem conseguem sair desse luto, né? No caso de Jeremias, essa dor existiu porque eles se afastaram do Senhor. O versículo mostra isso, né? Mas a segunda coisa que eu preciso dizer para vocês é que, além de vocês reconhecerem que a dor existe, é necessário dar um sentido para ela. É necessário entender a história da família. É necessário olhar para trás e entender a história da família e dar um sentido para isso. O sentido que Jeremias deu foi, o povo pecou e por isso aconteceu. A Andréia deu outro sentido, não sei quem estava aqui, ela falou assim, eu não sei, mas o que me aconteceu hoje me ajuda a falar dessa dor para outras pessoas e os outros, né, podem melhorar. Ela falou assim, tinha coisas na minha vida que eu precisava talvez tratar e o Senhor usou isso para tratar. Né? Hoje eu sou mais misericordiosa, sou mais bondosa. Ela deu um sentido para aquela dor dela. E isso é extremamente importante para a gente sair do nosso sofrimento pelas lembranças ruins. Eu queria ler também Lucas 12, 7, diz assim, ó, e até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. O que esse versículo quer dizer? Deus sabe de todas as coisas. Amém? Ele conhece você. E Ele sabe de todas as coisas. Então, depois que eu digo isso, aí sim, agora, a gente pode pensar em ter pensamentos bons. Quando você entende a sua dor, quando você entende de onde ela vem, quando você quer fazer alguma coisa com ela, tem que fazer alguma coisa com ela.
Alguns vão ter que perdoar, alguns vão ter que, pedir perdão, alguns vão ter que se perdoar, alguns vão ter que simplesmente entender por que aquilo aconteceu e dizer assim: Senhor, eu não entendo por que isso aconteceu, mas eu creio em Ti. Eu me coloco sob a Tua vontade, eu me entrego a Ti e na Tua soberania, Senhor. Tem coisas que a gente não vai entender mesmo, mas aí o caminho para a aceitação tem que ser pela fé. Tem que ser por esse caminho. Te entrego, Senhor. Não entendo, mas eu confio a minha vida a Ti. E o que o Senhor fizer com ela, tá bom. E aí, depois de viver o auge da dor e passar por esse processo, chega uma hora que Jeremias fala assim: não, eu não aguento mais sofrer. O livro de Lamentações, irmãos, ele é terrível. Depois, é um livro tão rapidinho de se ler, mas ele é tão doloroso. É tanto sofrimento que o nome eu acho que é ótimo, é Lamentações. Ele se lamenta o tempo inteiro. É muita dor ler esse livro. Só que tem uma hora que ele fala: não, acabou. Eu não vou mais permitir que a minha vida seja apenas um baú de memórias ruins, de recordações ruins. Eu não vou mais permitir que o meu coração seja esse poço de amargura. Eu não quero mais que a minha mente seja essa rede de fracasso, de decepção. Eu não quero mais. E é aí que ele dá o basta. É aí que ele fala assim: a minha memória não vai ser mais uma memória de dor. Eu não quero mais essa memória de dor. Eu já entendi, eu já sofri, eu já vivi a dor, já elaborei o luto por isso aqui. Agora não. Agora eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É como se ele dissesse exatamente isso. Eu vivi, o que eu vivi foi terrível, eu sofri muito, mas eu já entendi que foi porque eu desobedeci, o povo desobedeceu. Agora chega. Irmãos, a sua dor também precisa acabar. A dor da sua família também precisa passar. Não dá, irmãos, para viver uma vida inteira agarrado nas lembranças ruins. Jeremias tinha até motivos, irmãos, porque o que ele viveu foi terrível. Ele tinha motivos até para viver agarrado a vida inteira naquilo, como a gente vê muitas pessoas que vivem, porque é muito difícil. Mas ele não quis. Lamentações 19 e 20. Vamos ler o 19 e o 20? Lamentações 3, 19 e 20, desculpa. Olha o que ele fala. Esses são 2 versículos antes dele falar da memória, tá? Ele fala assim, ó: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Olha quanta coisa ruim. A minha alma continuamente o quê? Fala de novo. O que a alma dele fazia? E se o quê? Dentro de mim. Olha como estava a alma dele. Esse é o versículo 20. No versículo 20 ele fala que a alma dele se recorda. Sabe o que é se recordar? É lembrar constantemente. Tem traumas que a gente carrega. Essa semana eu conversei com uma mulher que ela perdeu o esposo há 25 anos atrás. E ela falou assim para mim: eu lembro daquele momento todos os dias. 25 anos atrás, irmãos. Todos os dias ela se lembra daquilo. Eu não sei se é até ruim lembrar não, tá? Tem pessoas que podem lembrar sem ter tanta dor. No caso dela, era uma lembrança ainda muito dolorosa. Ela lembra e ela chora todos os dias por um fato que aconteceu há mais de 20 anos atrás. E era assim que Jeremias estava. Ele está lá, ó. Eu me recordo e eu me abato. Eu me recordo e eu sofro. Eu me recordo e eu choro. Isso é o versículo 20. Quando chega no 21, ele muda. É outra pessoa. Olha o que ele fala. Quero trazer à memória aquilo, a versão ali está, o que pode me dar o quê? Nós precisamos fazer o mesmo que Jeremias. Dar um basta na nossa dor. Dar um basta na dor familiar que vocês vivem. E trazer à memória o que pode dar esperança. Mas o que pode nos dar esperança?
Para Jeremias, só havia um que poderia dar esperança: Jeová, o Senhor, Deus. Era Deus que poderia dar esperança. Ao contrário desse livro todo, ele vai começar a dizer os versículos, talvez um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. E nós vamos ler, que é do 21 até o 25. Todo mundo já leu esse versículo, mas talvez vocês nunca tenham parado para pensar o que Jeremias estava vivendo quando ele escreveu esse versículo. Olha o versículo, vamos lá, eu vou ler de novo o 21 e a gente vai até o 25. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Amém, irmãos? Olha que versículo lindo. Versículos, né? Lindos, escritos por um homem que estava em profundo sofrimento. Qual é a primeira coisa que Jeremias se recorda? Ele se recorda das misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor, elas não envelhecem, elas não congelam, elas não apodrecem, elas são sempre novas. O fato de dizer que elas se renovam a cada manhã não é porque ela acabou na noite. Ah, não, de noite não tem misericórdia do Senhor, aí de manhã ele renova. Não. O que ele quer dizer é que, assim, no tempo sombrio, a noite não é um tempo escuro, sombrio, né? Que às vezes os pensamentos ruins até vêm na nossa mente, não é? Vem a insônia, vem às vezes as lembranças, vem o choro. Mas ele está dizendo, ele fala assim, as misericórdias do Senhor, elas são infinitas. Elas são infinitas. Elas não acabam, ali está dizendo, elas não têm fim. Então, irmãos, mesmo no tempo da escuridão, da dor, do sofrimento, as misericórdias ainda estão ali. O próximo versículo diz assim, elas são as causas de nós não sermos consumidos. E é de nós não sermos consumidos, irmãos, inclusive por nós mesmos. Pela nossa própria dor, pelo nosso próprio sofrimento. É a misericórdia do Senhor que nos ajuda e que às vezes nos põe de pé, que nos faz levantar de manhã, que nos faz ter força para cuidar do filho, para cuidar do marido, para cuidar da vida, para ir para frente. São as misericórdias. É engraçado, né? Que não é a misericórdia. Quando ele escreve no plural, tá vendo? Ele bota assim, as misericórdias do Senhor, porque são muitas. São muitas. Esse versículo, ele lembra inclusive de um outro, que ele fala, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Era isso que dava esperança para Jeremias. O que te dá esperança? Jeremias vai lembrar de mais coisas que dão esperança a ele. Ele fala assim, Deus tem uma grande fidelidade. Ele sabia que mesmo o povo sendo infiel, né, o povo desobedeceu, foi cativo, ele sabia que o Senhor era fiel. Que no tempo certo o povo retornaria. Que no tempo certo tudo seria restaurado. Ele sabia que ainda que ele fosse infiel, Deus é fiel. E é isso com a gente também, irmãos. Mesmo que a gente erre, mesmo que a gente reclame, a Andréia hoje falou isso muito bem, né? Que às vezes reclame, às vezes murmura e às vezes questiona, ainda assim Deus é o quê? Fiel. Ele continua nos amando, Ele continua cuidando de nós, Ele continua derramando as misericórdias dEle sobre nós. E a sua esperança? O que te traz esperança? Jeremias lembrou de mais uma coisa que trazia esperança para ele. Ele vai falar assim, a minha porção é o Senhor. Sabe por que ele fala isso? Porque ele perdeu tudo. Ele não tinha mais nada. Nada. Ele não tinha nada. E ainda assim, ele tinha tudo. Porque ele tinha o Senhor. Por isso ele fala, a minha porção, ou seja, tudo que eu tenho, a minha malinha que eu trouxe lá, que eu consegui trazer
né, de Jerusalém, eu só trouxe isso, eu não tenho mais nada, levaram tudo. Eu só trouxe essa porção aqui, ó. Qual era a porção dele? O Senhor. E isso trazia esperança a Jeremias. O que te traz esperança? Jeremias lembra de mais uma coisa. Ele lembra assim, ele termina, na verdade, dizendo que o Senhor é bom. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é o Senhor. Jeremias tinha experimentado a bondade do Senhor e por isso trazia esperança a ele. Te pergunto de novo, o que te traz esperança? Eu não sei, né? Eu não sei o que você vai usar para os seus momentos de dor, para se livrar, né, das lembranças ruins que talvez você tenha. Jeremias usou isso. E fazer como Jeremias é um bom conselho, né? Acho que ele usou coisas muito importantes para se livrar daquele momento ruim dele. Ele usou, essas foram as ferramentas que ele usou. E eu queria conversar com vocês agora especificamente sobre a sua família. Quais são as lembranças ruins que talvez você e a sua família, quais são as histórias talvez ruins, tristes, de dor, que talvez você e a sua família viveram? Está na hora de fazer como Jeremias. Primeiro, reconhece que há dor, irmão, porque há dor. Reconheça o sofrimento. Não há problema nenhum nisso. Todos os grandes homens de Deus passaram por sofrimento. Se conecte a essa dor. Entenda a sua dor. Entenda a história da sua família. Faça o que precisa ser feito. Se é se arrepender, como era o povo precisava se arrepender. Se arrependa. Eu não sei, eu não consigo nem dizer o que você precisa fazer. Talvez você precise, nesse momento, perguntar ao Senhor. E Ele te dirá o que você precisa fazer para sair do seu momento de sofrimento. Para mudar a história que está lá na sua mente. Romanos 12, 2, fala sobre a transformação da mente. Coloca lá para a gente ler. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas o que? Vamos ler juntos? Transformai-vos. Eu já tinha colocado esse texto aqui quando a Andréia hoje de manhã falou lindamente sobre ele. Mas eu peguei esse texto muito por causa daquela parte ali, ó. Transformai-vos pela renovação da sua mente. Ou seja, é possível mudar as suas lembranças. É possível. As lembranças de dor, elas precisam ser ressignificadas. É isso que a gente chama. Ou seja, dar um outro sentido para elas. Não estou fugindo de fugir. Acabei de falar que ninguém foge da dor. Mas você só consegue mudar, né, ressignificar, se você inclusive reconhecer a dor. Mas é possível, irmãos. É possível encher a sua mente de pensamentos bons. É possível encher a sua família de novas lembranças. E aí entra a história do piquenique. Foi tão bom, não foi? Por que você não constrói coisas tão boas assim para a sua família? Por que as lembranças para a sua família não podem ser tão boas como as de ontem? Você pode falar assim, Aline, mas é tanta coisa ruim no passado. Já fizemos tanta coisa, já está tudo tão estragado. Irmãos, mais estragado do que estava Jerusalém. Não tinha nada, estava tudo queimado. Eles andavam sobre as cinzas da cidade. Não havia nada. Destruíram tudo. Mas é possível reconstruir. Amém? O piquenique de ontem foi um momento tão legal. A gente brincou, a gente se divertiu, a gente comeu, a gente andou de cavalo, a gente andou de bicicleta. Para a igreja,
foi uma memória que nós vamos nos lembrar para sempre. Assim como o Rivaldo falou ali, o retiro. Né? Ele lembrou do retiro. Lá na frente, daqui a anos, nós vamos lembrar desse piquenique. Porque nós estamos construindo boas memórias. E eu te pergunto, o que que você está construindo com a sua família? Que lembranças os seus vai ter de você? O que que vão falar sobre você? O que que seus filhos vão falar sobre você? O que que seu esposo, o que que a sua esposa? O que que você está construindo? Porque, irmãos, o piquenique foi ontem. Hoje, ele já é passado. Ele já é lembrança. Ele era expectativa no sábado de manhã, quando a Valentina acordou e falou, mamãe, vamos para o piquenique. Ele ainda não tinha acontecido. Hoje ele já é lembrança. O que você faz hoje, ele vira lembrança. E o que que você está fazendo? Como é que você vai ser lembrado? Como é que a sua família está? Está na hora de construir boas lembranças. Está na hora de trazer à nossa mente aquilo que nos dá esperança. E aí eu não sei o que que te dá esperança. Para mim, é Cristo. Cristo é a minha esperança. Cristo me salvou, me redimiu, me tirou do pecado e me dá a esperança de dias melhores. Talvez não aqui na terra, mas no céu. Né? Aqui ele diz que não, aqui a gente vai ter dor, aqui vai ter coisa ruim, aqui eu vou ter lembrança ruim, daqui a alguns dias eu vai ter alguma coisa, eu vou ficar na minha cabeça, vai ser coisa ruim. Vai ser. Mas ele me diz que lá no céu não haverá dor, choro, sofrimento, não haverá nada disso. E a sua esperança? Está em quem? A esperança da sua família está em quem? Eu queria te convidar hoje a fechar os seus olhos e vocês vão lembrar, nesse momento, coisas boas que vocês viveram em família. Estão lembrando? O que vocês já viveram de bom? Qual a lembrança mais gostosa que você tem aí da sua família? Irmãos, ninguém é perfeito. Nenhuma família é perfeita. Nenhum parente nosso também é perfeito. Mas é impossível você ter passado por essa vida sem ter uma lembrança boa das pessoas ao seu redor. É impossível. Alguma coisa boa tem. Quem você precisa talvez perdoar, quem talvez você precise pedir perdão, para que essas lembranças não sejam boas. Vocês precisam entregar a sua mente ao Senhor. Amém.